Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de história da psicologia do esporte, onde surgiu, como ela se desenvolveu. Bem, a psicologia do esporte parece ser uma coisa relativamente nova, recente, né? Uma coisa que está surgindo, se popularizando mais recentemente. Na verdade, a psicologia do esporte ela nasce no final dos anos 1800. Então, no final dos anos 1800, um cara chamado Norman Triplett, ele começou as primeiras pesquisas sobre a psicologia do esporte, ou naquilo que viria a se tornar a psicologia do esporte. Como é que isso aconteceu? O Norman gostava de ciclismo e ele tinha na universidade que ele trabalhava. Nessa época, né, a gente sabe que nem tinha psicologia era na verdade, a psicologia como profissão, né, ela não existia. E a gente ainda está falando de uma época que haviam pesquisas, sim, né, estudos, pesquisadores pesquisando sobre, né, este período é o mesmo período, né, do estruturalismo, do funcionalismo, né, de correntes de estudiosos que estavam tentando criar uma ciência da psicologia por essa época, por esses períodos, né, no final dos anos 1800. Mas o que aconteceu então foi que este pesquisador, que é o Norman, ele gostava de ciclismo e tinha na universidade dele um treinador de ciclismo com o qual ele trocava ideia, conversava, enfim. Um dia esse treinador trouxe para ele uma questão, né? Ele disse assim, olha, quando eu quero fazer um treino dedicado com um atleta, eu chamo um treino particular com ele e eu boto ele para fazer voltas na pista, para ele correr no velódromo, enfim, né, para ele fazer o seu tempo. O que acontece é que ele, na verdade, quando eu trabalho com ele sozinho, ele sempre se sai pior. Quando eu coloco ele e faço um treino regular, né, esses atletas, na verdade não era um atleta, mas os atletas dele, né, quando ele fazia um treino regular e ele botava 2, 3, 4 atletas na pista, a tendência era de que os resultados que ele obtinha em termos de tempo de volta eram sempre melhores. Então, quando o atleta estava correndo sozinho, ele corria pior. Quando ele corria com outros atletas, ele corria melhor, ele obtinha melhores tempos. E o treinador estava muito intrigado, por que isso acontecia, né? O que acontece que a pessoa tem um desempenho diferente, mesmo quando o atleta diz, olha, eu dei o meu máximo, eu me esforcei tudo que eu tinha, eu me rasguei tentando melhorar, mas o que acontece é que o tempo está ruim. Aí botava vários atletas, ou botava 2 atletas para correr, o tempo melhorava. E aí, dizem, bom, isso não é de ordem física, isso não é de ordem tática, isso não é de ordem técnica, né? Isso é uma coisa de outra ordem, isso é uma outra influência. Tem alguma coisa influenciando a performance dos atletas e não é a técnica, não é o físico, não é nada, né? Não é equipamento. Tem uma outra coisa, o que está influenciando, né? O que acontece quando eu coloco 2 atletas para correr juntos, que eles correm melhor, eles têm um tempo melhor do que quando esses atletas correm de maneira independente, né? E isso então criou uma questão de pesquisa para o Norman, que começou a pesquisar. Qual é o efeito de eu estar diante de um adversário, né? de eu estar diante de um concorrente? O que acontece, né, comigo quando eu estou na frente de um concorrente? E ele fez então vários estudos e começou a mostrar resultados consistentes, né, que indicavam que quando o atleta corria, quando o atleta tinha um competidor, o tempo dele ficava melhor. Quando o atleta não tinha com quem competir, o tempo dele ficava pior. E isso então indicou que havia um efeito aí que era de ordem psicológica, né? A presença de um adversário muda o meu desempenho. Então o Norman testou isso, na verdade, em muitas situações diferentes, em muitos esportes diferentes, e ele sempre encontrou esses mesmos resultados. Ele fez também um estudo interessante, que era um estudo com crianças, né? E ele dava uma tarefa para as crianças, e a tarefa era enrolar um barbante.
Então ele dava um barbante, assim, todo né, um fio, a criança tinha que enrolar aquele barbante. E fazia a mesma coisa, né? Quando botava a criança sozinha, dizia para ela: enrola esse barbante o mais rápido possível. A criança começava a enrolar, enfim, né? Marcava o tempo. Quando a criança estava sozinha, ela tinha um tempo, né? Um desempenho. Quando ela botava né, na pesquisa, o Norman botava duas crianças, né? E aí dizia para elas: ó, vocês vão ver quem é de vocês que termina primeiro. O que acontece é que sempre a presença, né, de um opositor fazia com que o desempenho fosse melhor. Então, a partir daí, né, o Norman começou a ver que outras coisas poderiam influenciar o desempenho dos atletas. E aí começou, então, uma linha de pesquisa sobre as influências que não são físicas, não são técnicas, não são táticas, né, que não são de outra ordem, que não são técnicas, né, mas elas são influências de outro tipo, né, e aí eles começam a ver que são influências psicológicas, né, que podem afetar o desempenho dos atletas. Então essas pesquisas vão dos anos 1895 até o ano 1920, mais ou menos, né? E aí começam outros pesquisadores, né, começam a também se interessar, né, eles começam também a achar bacana aqueles artigos, né, que estavam sendo publicados, e começam a ver outras linhas de pesquisa surgindo em outras universidades, fazendo coisas semelhantes, né? E aí até que chega o Patrick, né, que começa a trabalhar tentando já aplicar aqueles conhecimentos nas modalidades, né, começa a tornar o que a psicologia né, a psicologia do esporte hoje né, ela é uma psicologia aplicada, é psicologia aplicada ao esporte. Então começam as pesquisas, começam a ser trabalhadas, começam a haver uma quantidade de conhecimento que é produzido dos fatores que afetam o desempenho, e o Patrick começa então a aplicar isso já nas modalidades, na prática esportiva, começa a trazer isso, né? Primeiro você vai buscar esses dados no esporte e ele já começa a aplicar isso no esporte, né? Então, a partir dos anos 20, tem um grande pesquisador, que é o Coleman Griffith. O Coleman, ele já tem, então, uma base de pesquisas, né? Já tem uma boa base construída de pesquisas, e ele começa, então, a organizar isso em manuais, né? Em livros. E ele começa a publicar, então, livros com esse conhecimento de pesquisas que já se tinha nos anos 1920. Ele começa a ter os artigos, né, em periódicos, começa a ter os laboratórios de psicologia do esporte, eles começam a aparecer. Ele trabalhou muito, né, com equipes de beisebol nos Estados Unidos. Então foi um período, né, marcado por muita produção, e esse cara, ele foi assim o grande marco, né, o grande produtor de conhecimento e de aplicação desse conhecimento nessa época. O terceiro período foi um período importante, começa, né, por volta ali de 1940 a 1938, final dos anos 30, né, e entrando nos anos 40, e vai até a metade dos anos 1960, que é quando a psicologia ela começa a se integrar aos currículos, né, e aí nesse período, né, há uma expansão da psicologia do esporte como uma disciplina que é ensinada dentro das universidades, passa a ser uma disciplina presente nos currículos, né, especialmente aí da educação física, né, mas uma disciplina que começa a ganhar corpo e ser uma coisa a ser ensinada já nos anos 40, isso, né, já nos anos 40. Então há uma expansão
com isso, né, no número de publicações, há um aumento muito grande no número de publicações, e acontece então o primeiro Congresso Mundial de Psicologia do Esporte em Roma. É interessante essa parte, esse capítulo, né, da psicologia do esporte, porque até acontecer esse Congresso Mundial de Psicologia do Esporte, não havia congressos de psicologia do esporte. Todo o pessoal que fazia pesquisas, né, e produzia na área de psicologia do esporte, publicava, trazia suas contribuições, né, na verdade no Congresso Mundial de Medicina do Esporte. E no Congresso Mundial de Medicina do Esporte tinha uma parte lá, uma das áreas que tu podia submeter o teu trabalho era a psicologia do esporte. O que aconteceu é que essa área ela cresceu tanto, né, ela foi se expandindo, chegou um ponto que todas as outras áreas, assim, elas eram, sei lá, fisiologia, medicina, sei lá, traumatologia do esporte, todas as partes que tinha, assim, né? O que acontece? Cada uma delas eram, né, tinha uma quantidade de trabalho. Na área de psicologia do esporte tinha uma quantidade tão grande de trabalho que era quase tão grande quanto todas as outras juntas. Então, o pessoal do Congresso Mundial de Medicina do Esporte, assim, não, isso aqui está muito grande, esse negócio está enorme, e o próprio Congresso de Medicina ficava espremido dentro, né, dessa quantidade de trabalhos de psicologia do esporte. Então, eles resolveram, neste Congresso de Roma, fazer Congresso Mundial de Psicologia, perdão, Congresso Mundial de Medicina do Esporte e primeiro Congresso Mundial, um congresso separado, juntos, mas dois eventos separados, independentes, porque ficou tão grande que se tornou um evento independente. E aí aconteceu os dois no mesmo local, em Roma, né? Então foram dois eventos acontecendo juntos, num momento só. E aí o que aconteceu é que no próximo ano, né, na próxima edição, o evento aconteceu aí cada um num lugar. Medicina fez o congresso em algum lugar e a psicologia do esporte fez o congresso em Washington, nos Estados Unidos. Então o Congresso Mundial de Psicologia do Esporte ele se tornou independente, né, do Congresso Mundial de Medicina, e isso foi mais um passo, né, no processo de independização e de estabelecimento da psicologia do esporte. Então, cada vez mais a psicologia do esporte foi uma disciplina acadêmica, né? Se escreveu um livro importante, né? A psicologia da atividade física, que foi um grande manual naquele período também, né? Nos anos 60. Teve o primeiro congresso norte-americano, né? Da Sociedade de Psicologia. Então foi bem importante. São esses eventos que vão marcando, né, cada vez mais o fortalecimento da psicologia do esporte. No quinto período, a psicologia é o que nós temos, né, vamos dizer assim, mais por esse período, mais na atualidade. O que acontece, né, no Comitê Olímpico dos Estados Unidos, surge nos anos 80, então, uma divisão da psicologia do esporte, né? Então, a psicologia do esporte ela se torna um elemento, né, uma divisão dentro do Comitê Olímpico Americano, isso nos anos 80. Na imprensa se começa a falar cada vez mais sobre psicologia do esporte, até porque, né, todo esse movimento dos americanos gera umas explicações por que dos resultados deles, por que eles sempre, né, têm resultados tão excelentes, enfim, né. Também nos anos 80, a APA, né, a Associação de Psicologia Americana, ela que é o grande órgão, né, de psicologia no mundo, né, a referência para todos nós, ela cria a divisão 47,
que é a área de psicologia do esporte. Então isso também oficializa, né, a psicologia do esporte aí no final dos anos 80 como uma área da psicologia, né? E aí com isso também tem a criação de muitos periódicos, né, muitos jornais, revistas do mundo inteiro, incluindo no Brasil, claro, né? E isso aumenta o espaço de publicação, de pesquisa, né, de desenvolvimento da psicologia do esporte. No Brasil, especificamente, a psicologia do esporte, como uma área de aplicação da psicologia, existe desde os anos 50. Vejam que nos anos 50, a psicologia nem era ainda um curso de psicologia, né? Porque nós tivemos, né, já era, né, tinha cursos de psicologia, mas não era uma profissão regulamentada. E aí só vai ser regulamentada nos anos 60. Então o que acontece? João Cavalhais, né, que é um psicólogo inovador aqui no Brasil, ele trabalhava com seleção de pessoal, trabalhava com psicologia organizacional, trabalhava nessa área, e ele ganhou, né, teve um convite ali para trabalhar com o Esporte Clube São Paulo. E ele, a partir dali, né, começa a fazer um trabalho com São Paulo, e esse trabalho é um trabalho bem sucedido, é um trabalho que começa a ajudar e ter resultados. O que acontece que o João Cavalhais, ele, alguns anos depois, ele vai se tornar então psicólogo da seleção brasileira, que foi campeã na Copa de 1958. Então vejam, não tem nada de recente nisso, né? Imagina, nos anos 50, já havia psicólogo do esporte, e já havia psicólogo do esporte, né, no futebol e na seleção brasileira. O Ataíde Ribeiro também foi um cara muito conhecido, muito forte nos anos 60, então ele atuou, né, era um contemporâneo, né, foi na mesma esteira do trabalho do João Cavalhais, e ele foi o psicólogo do esporte da equipe brasileira em 1962 na Copa do Chile, que também foi campeã, né? Então ali também tinha psicologia do esporte nesses títulos do Brasil. Na década de 70, né, o João Serapião no Guarani, o Gaudêncio no Corinthians, o Mauro Lopes com a criação do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, ele também ali tem bastante produção, né? Então isso durante os anos 70 houve um crescimento, né, do número de psicólogos atuando e tendo destaque na mídia, destaque no trabalho deles, e também a produção científica aumentando cada vez mais. Nos anos 80, a gente tem a professora psicóloga, né, Eliane, que vai trabalhar lá no Pinheiros, tem o Martini, que vai trabalhar com tênis, né, e vai também se destacar muito, vai aparecer, vai publicar muita coisa interessante. A gente vai ter o Flávio lá no Corinthians nos anos 80, a gente vai ter a Regina Brandão, né, trabalhando com o vôlei nos anos 90, a outra psicóloga, pesquisadora também muito conhecida, né, a Suzy Fleury, ela também trabalhou com a Seleção Brasileira de Futebol, trabalhou com vôlei, trabalhou com outros esportes, muito experiente, muito capaz. Então, as primeiras publicações aqui no Brasil surgem, né, com o Ataíde Ribeiro e com o Emílio, né, nos anos 60 por ali, e vão aumentando, tá? Então elas vão cada vez mais aparecendo. A Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, né, nos anos 60, depois a Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, né, que vai ter o Beno Becker, que foi professor aqui na Fevale. O número de publicações aumentando muito, e com isso, né, a psicologia do esporte ela vai tomando, né, o tamanho, a relevância que ela tem hoje, tá? Então, é basicamente isso. Vou deixar uma leitura aqui para vocês, né, sobre esse assunto, e a gente então tem aí uma boa introdução, né, e uma visão geral, na verdade, sobre essa história, né, e é interessante saber que ela não é uma coisa nova, né, isso é muito importante, da psicologia do esporte. Tá bem?
Um abraço a todos vocês.